E aí pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo agora para falar sobre controle de acesso aqui na plataforma. Você sabe o que é isso? O controle de acesso é um recurso que está disponível a partir do plano Essentials de 30 GB de armazenamento. Eu vou mostrar para vocês que ele é utilizado para controlar algumas regras nas aulas dentro dos cursos, tá? Para você falar que a aula é requisito, que tem um tempo mínimo de permanência, até mesmo mostrar a identificação do aluno que você consegue fazer usando o EAD Player, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em todas as configurações possíveis, tá? Bom, aqui ó, já estou na minha plataforma, vou clicar em administrar. Vou clicar aqui na aba cursos e eu já deixei aberto aqui também uma outra aba com um login de aluno, tá? Pra gente ir vendo junto ali conforme eu vou alterando no cadastro do curso, que já vai fazendo a alteração lá pro aluno também. Então eu vou clicar aqui ó, nesse primeiro curso, Vue.js, eu venho no botão opções e venho aqui nessa opção aulas. Se você estiver usando o plano Essentials, vai aparecer aqui para você ó, no botão opções, essa opção de configurar aulas. Isso aqui é para você fazer a configuração ali de uma forma geral, fazer em massa, né, para todas as aulas. Porém, nessa opção aqui, você não consegue alterar exatamente tudo, porque tem algumas regras que só vão funcionar quando você acessa cada aula ali e configura nela como que fica, tá? Então aqui, quando você clica na opção configurar aulas, você vai poder escolher aqui ó, para aplicar todas as aulas, somente as novas aulas ou as aulas existentes, né? As que já estão publicadas ali, tudo bonitinho, né? Você consegue colocar aqui, ó, vamos entrar aqui em opções, configurar aulas. Você consegue falar que todas as aulas serão requisito, ou seja, o aluno precisa pelo menos acessar aquela aula, ele não pode entrar na aula 5 sem ter visto a 1, 2, 3 e 4 antes. Então, você pode marcar aqui, ó, que todas as aulas do curso serão requisito. O aluno precisa pelo menos entrar naquela aula, né, para poder visualizar. Ele não pode acessar a aula 3 sem ter visto antes a aula 1, 2, então elas são requisitos, ele precisa pelo menos entrar para seguir na sequência, certo? Se você marcar aqui, ó, liberar aula, deixar como conteúdo liberado, significa que ele já pode acessar aquela aula ali. Ou você marcar que todas as aulas terão um período flexível, onde você vai estar considerando sempre a conclusão da aula anterior e 7 dias ou 2 dias, por exemplo. Mas o que significa isso? Se você marcar 7 dias, o período após a conclusão da aula anterior, e considerar essa última aula, significa que ele assistiu a aula 2, dali 7 dias que vai liberar o acesso à aula 3, depois que ele viu a aula 3, mais 7 dias para liberar a aula 4. Considerar esse período flexível, né, sempre considerando a última aula, vai fazer com que essa regra aconteça, tá? De ter um tempo ali para ele visualizar entre uma aula e outra, tá bom? Você pode deixar também com data fixa, beleza? Liberar a aula a partir de uma data fixa e a partir daquela data que você liberou a aula para o aluno assistir, você pode marcar também para encerrar o acesso. O que significa encerrar o acesso? Significa que dali 7 dias, por exemplo, o aluno já não tem mais acesso àquela aula. Você liberou no dia 22, por exemplo, aí ficou 7 dias disponíveis. Se ele não viu durante esses 7 dias, depois ele não consegue visualizar mais, a não ser que você altere novamente a regra aqui na aula, tá bom? Então o restante dos campos aqui eu vou mostrar para vocês dentro de cada aula também que tem essa opção. Aqui a gente está vendo de uma forma geral. Então eu vou clicar aqui, ó, vamos supor nessa aula, venho aqui, ó, no botão opções, detalhes, aí eu tenho aqui as informações da aula, certo? É um vídeo do EAD Player, né? E aqui, pessoal, na parte de controle de acesso, essa seção aqui, ela só libera se você tiver no plano Essentials, né? Nos planos anteriores ali, o Lite e o Standard não contempla essa opção, beleza? É um recurso muito útil para fazer você organizar as aulas ali para os alunos. E qual que é a parte importante aqui do controle de acesso? É porque se você não estiver usando ele, o aluno consegue visualizar todas as aulas em pouco tempo. Então, às vezes, um conteúdo que você preparou para estar disponível ali, todo ele em 3 meses, se não tiver essas regras validando quando que ele pode acessar a aula ou não, ele vai conseguir consumir todo o conteúdo em uma semana, talvez. Então, ele não vai estar consumindo exatamente o seu conteúdo, ele só está passando por ele, entendeu? E aí, aqui, ó, no controle de acesso, vai ter os mesmos campos da configuração em massa, certo?
Você falar que essa aula é requisito, significa que o aluno precisa pelo menos passar por essa aula. Você deixar aqui, ó, conteúdo liberado ou período flexível. Vamos supor, eu vou considerar que essa aula só vai ser liberada 7 dias após a matrícula do aluno. Vamos salvar aqui, ó, para ver o que acontece. É a quarta aula do nosso curso. Ela está no módulo Vue.js módulo 1. Então aqui eu tô na outra aba como aluno. Eu vou acessar esse meu curso, tá? Vou clicar aqui, ó, em acessar. Agora vamos dar uma olhada no índice do curso, como que fica, né? Primeira aula, beleza. A segunda, a terceira. Olha aqui, pessoal, a quarta aula tá escondida aqui, tá vendo que tem uma tarja por cima, ó? Tá falando, né? Conteúdo disponível a partir de 28/4, ou seja, essa minha matrícula foi feita ontem, né? Dia 21. Então, 7 dias depois vai estar sendo liberado o acesso a essa aula. Então, ele não consegue clicar na aula 4 aqui para visualizar. Vamos voltar como administrador. Vou deixar aqui, ó, que essa aula vai estar com conteúdo liberado. Então, eu vou salvar aqui, ó, significa que ele já pode visualizar. Se eu recarregar a página aqui na área do aluno, né, logado como aluno, vamos ver o que acontece. Beleza, já está liberado aquela aula 4. Eu consigo visualizar ela, tá bom? Agora que eu tô dentro da tela da aula, né, eu vou diminuir um pouco aqui o botão, beleza? Vocês estão vendo que tem esse botão próximo, certo? Significa que eu já poderia ir para a próxima aula, porque essa aula 4, ela é somente requisito. Então agora aqui na aula 4, o que eu vou fazer no controle de acesso? Ó, eu vou marcar aqui que tem permanência obrigatória na aula, tá? E vou definir um tempo mínimo aqui de 3 minutos nessa aula, beleza? Vou dar um salvar aqui. Agora vamos ver o que acontece nessa aula. Ó, agora, como vocês estão vendo, não tem o botão próxima. Por que isso? Porque o aluno precisa ficar, nesse exemplo aqui, pelo menos 3 minutos na aula, tá? E isso aqui é uma coisa que acaba gerando um pouco de dúvida ali nos alunos, então é importante você instruir isso para os alunos, né? Se você estiver usando o controle de acesso, porque assim, se ele tem que ficar 3 minutos no mínimo nessa aula, ou 10 minutos, ele não pode deixar o player de vídeo ali rodando e depois acessar o Facebook, o Twitter, né? Ele sair da página da aula, porque assim que ele sai dessa página, o tempo, um cronômetro interno ali, né, ele é pausado e só volta a contabilizar quando ele retorna aqui para a aula. Um vídeo que você tem de 10 minutos, o aluno deixou lá rodando, achando que tá rodando, né, e ficou fora da página da aula uns 30 minutos. Aí ele vai pensar assim, nossa, beleza, já acabou aquela aula. Não, na verdade ele vai ter que voltar aqui e vai começar a contar a partir daquele momento que ele tinha saído da página, né? Então começa a contar a partir dali o cronômetro. Vocês vão ver que assim que der os 3 minutos que eu solicitei aqui na aula, né? Aí sim vai aparecer o botão próximo e eu consigo ir adiante, tá bom? Então vamos pegar uma aula de exemplo aqui, ó. O que eu acho bacana, né? Além de você colocar aula requisito, falar que a aula vai já estar disponível ou liberada a partir de uma data fixa, né? Ou com um período flexível, considerando a conclusão da aula anterior, que eu acho sempre bacana, né? Porque você vai ter sempre o controle a partir da última aula que o aluno visualizou. Além dessas opções, obrigar permanência na aula, encerrar o acesso depois de um tempo ali para o aluno não visualizar mais aquela aula. Você consegue também definir o número de visualizações dela. Se tiver ilimitado, significa que o aluno pode visualizar quantas vezes ele quiser, mas você pode deixar limitado aqui também, falar que aquela aula específica ele só vai visualizar 5 vezes e também colocar o recurso aqui de pausas, né? Se você colocar 3 aqui, por exemplo, o que significa? Quando o aluno está assistindo o vídeo ali, o EAD vai pausar o vídeo aleatoriamente 3 vezes. Isso é para confirmar que ele está ali na tela, né? Que ele está assistindo o conteúdo e aí ele vai ter que clicar no play para começar a rodar o vídeo de novo. Se ele não tivesse ali na tela, daí o vídeo iria ficar pausado um bom tempo, tá bom? Então isso aqui é bacana também para dar aquela chacoalhada no aluno e ver se ele está realmente assistindo o conteúdo. E depois aqui da opção de pausas e visualizações, você vai também exibir a identificação do aluno se quiser, né? Então, no caso do EAD Player, vai exibir ali o IP, a data e hora, CPF do aluno, o ID do usuário, tá? Tudo isso se você marcar para exibir identificação. E isso quando você está usando o EAD Player que tem essa segurança contra a pirataria. Se você estiver usando um vídeo do YouTube ou da Vimeo, aí você pode marcar essa opção aqui também, porém só vai aparecer o CPF e o ID do usuário ali, tá bom? Não tem essas outras regras de marca d'água aí do IP e data e hora. Então
Então assim, pessoal, só para recapitular, aqui no controle de acesso, se você marcar que todas as aulas são requisitos, o aluno precisa seguir na sequência, tá? Às vezes acontece, né, gera um pouco de dúvida que o aluno está tentando assistir a aula 5 e ele está sendo sempre redirecionado para a aula 2, por exemplo. Daí se você entra aqui no cadastro para visualizar, pode ser que a aula 2 está com um tempo mínimo de permanência. Então não vai deixar o aluno avançar enquanto ele não fica aquele tempo mínimo. Ou nesse caso que as aulas são requisitos, que ele precisa pelo menos entrar nelas para seguir a sequência e depois sim conseguir acessar essa próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês o que é o controle de acesso. Vocês podem estar chamando a gente no suporte aqui também para tirar as dúvidas aí, tá bom? Mas deem uma olhada aí no controle de acesso, comecem a fazer testes, pega um curso seu aí, coloca como rascunho, coloca umas 3 aulas ali, vai brincando com o controle de acesso para você ver todas as opções disponíveis. E a gente está sempre à disposição, beleza? Um abraço, até a próxima!